Uma vez eu vi uma entrevista com um líder de um grupo que lutava pela libertação da Palestina, não lembro se era o Hamas ou o Hezbollah e tal, mas o repórter perguntava assim, o repórter era brasileiro até, aí ele perguntava, você é da sua religião, você acredita que na violência, a violência pode resolver as coisas? Aí o líder lá do grupo terrorista, né, ele respondeu mais ou menos assim, olha, eu acho que as pessoas têm que ser boas, não necessariamente magnânimas. Se você me dá um tapa, eu posso ser magnânimo e não responder. Mas se eu te der um tapa de volta, eu não deixo de ser bom por isso, porque foi você que me agrediu primeiro, eu só estou respondendo a sua agressão. É claro que esse tipo de raciocínio, a meu ver, não se aplica ao terrorismo, porque o terrorismo ele necessariamente é uma agressão a civis do povo adversário seu. Então, assim, é óbvio que um civil israelense não tem culpa pelo que o governo de Israel faz na Palestina e vice-versa. Então, a resposta contra civis do lado contrário está sempre errada. E eu até considero que no caso de Israel está mais errado ainda porque Israel não é um grupo terrorista, é um Estado. E quando o Estado se comporta igual a um terrorista, a meu ver é até pior. Mas isso é uma crítica que fica para outro vídeo lá, a questão da extrema-direita israelense. Não é uma crítica aos judeus nem aos israelenses necessariamente. Pois bem, voltando aqui ao assunto que eu quero falar hoje aqui. Ontem, o Bolsonaro afirmou que testou positivo para Covid-19, para o coronavírus, né? E muita gente aí nas redes sociais, né, começou a ficar levantando a hashtag lá, força Covid, força coronavírus, negócio assim. Tem duas interpretações para isso aí. Tem umas pessoas que quiseram dizer que, não, olha só, você está querendo defender o. Olha, vírus, tomara que você se livre logo do Bolsonaro, que você saia logo desse corpo, porque ninguém merece infectar alguém igual o Bolsonaro. Mais uma piada nesse sentido. E pode ter gente que realmente. Né, pode ter gente não, com certeza teve gente que quis dizer, olha, tomara que o Bolsonaro morra, que seja levado pelo vírus. E aí alguns defensores do Bolsonaro e alguns meio isentões também, né? Aqueles defensores meio enrustidos assim, vieram dizer, olha, isso aí é maldade, isso aí é fanatismo político, você desejar a morte de um adversário e tal, não sei o que. Calma. Eu também acho que, a princípio, você desejar a morte de alguém por divergência política é, pô, absurdo, né? É uma questão de desumanidade. Isso não é uma coisa que se faça. Eu, pessoalmente, sua opinião, Leandro, olha, primeiro eu não acho nem que o Bolsonaro está contaminado, tá? Eu não sou defensor de teoria da conspiração, nem nada do tipo, eu não sou daqueles que acreditam que a facada foi uma farsa, nem nada assim. Mas em se tratando de Bolsonaro, nessas pequenas coisas assim que podem realmente ser manipuladas, eu sempre tô do lado da dúvida. Porque assim, o Bolsonaro ele é um mentiroso quanto mais. Ele é um cara que vive da mentira, entendeu? Ele se elegeu na base da mentira, ele gosta de propagar a mentira. Isso é comprovado, isso aí é só você ver as atitudes dele no governo desde então. Né? Tudo praticamente nele é fácil, desde o cachorrinho que ele acha, até as declarações dele sobre o Queiroz, sobre o cara ser advogado, sobre não ser, as coisas que ele diz que aconteceu nas reuniões, depois a gente vê que não foi bem assim. Tudo praticamente no que ele fala é farsa. Então eu não duvido nada que ele tenha pego Covid lá atrás, e até onde a gente sabe, né, não se dá para pegar coronavírus duas vezes num curto espaço de tempo. Então, se ele pegou lá em abril, realmente agora ele não pode estar contaminado. E eu continuo achando que ele pegou lá em abril, ainda que ele tenha dito lá que apresentou um laudo furreca lá de que não estava e tudo mais, mas a verdade é que a gente não tem como atestar a veracidade desses laudos. Pode ter sido armado, pode, a gente não sabe como foi coletado o sangue ali, se ele não botou o sangue de outra pessoa e apresentou lá como se fosse dele. Enfim, a gente também não sabe como pode ter sido. Assim, não é difícil, né? Que um médico suscetível assim, a picaretagem ou mesmo fanático, porque tem muitos médicos, infelizmente, que são fanáticos pelo Bolsonaro. A gente não pode descartar que isso tenha sido feito agora, que alguém tenha assinado também um laudo falso lá dizendo que ele está contaminado e não está. Se fosse um laudo independente, atestado, né, que fosse verificada a forma como foi feita a coleta por uma instituição independente com credibilidade, aí eu acreditaria, mas não foi o caso até agora. Então eu sinceramente eu acho muito fortemente que o Bolsonaro não está contaminado com coronavírus dessa vez. Eu acho que isso aí
o momento onde isso ocorreu tem muito, assim, tudo muito vantajoso para ele. Primeiro, porque ele vai dizer que não estava lá atrás, né? Se ele está agora, então na outra vez eu não menti. Segundo, porque agora ele pode dizer que está tomando cloroquina e de repente até está tomando mesmo, tal, a gente não sabe. Porque ele dizer que tomou cloroquina não quer dizer nada. Eu só acredito se ele abrir a caixa lacrada filmando assim, abrir o medicamento e for lá e tomar. Porque até se ele apresentar um líquido assim na mão e dizer que tá tomando, ou um comprimido e tal, pode ser qualquer coisa que ele inventou lá. Pode ser um placebo qualquer, ele tá dizendo que tá tomando cloroquina. Pode ser um pedaço de qualquer coisa com corante e tal. Não sei. Então, tudo é possível, tá? Pode ser que ele esteja com coronavírus, mas não esteja tomando cloroquina de verdade, a gente nunca vai saber. Mas tudo bem. Digamos que ele esteja. Digamos que ele esteja com coronavírus. Eu defendo que ele. Eu tô torcendo para que ele morra? Claro que não. Eu quero que ele viva e viva muito. Para poder ser responsabilizado criminalmente pelos crimes que ele cometeu. Que foram muitos. Eu quero que ele caia no ostracismo, eu quero que ele caia na vergonha pública, que ele seja escrachado um dia pela opinião pública, que as pessoas possam ver o quão bizonho, quão retardado, quão infeliz esse cara é, quanto mal ele fez pro país e que as pessoas tenham vergonha de um dia ter defendido e ter votado nele, né? Que ele seja um símbolo, assim como o Collor ou foi durante muito tempo, um símbolo da vergonha política, que possa acontecer a mesma coisa com ele, mas pior, que ele seja preso, que é o que deve acontecer com ele de verdade, ele tem que ser preso. Ele é um criminoso, miliciano, genocida. Ele tem que sofrer todas as sanções criminais, mas ele tem que viver para isso. Então eu não defendo a morte do Bolsonaro. Tá? Por pior que ele tenha sido, eu não acho que essa seja a resposta a torcer para um ser humano morrer. A menos que fosse lá um ditador, alguma coisa assim, alguém que não pudesse ser derrubado pelas vias institucionais, mas não é o caso aqui do Bolsonaro. Por outro lado, né, eu vejo muito a hipocrisia de algumas pessoas dizendo: ai, você tá torcendo. Você, não eu, né? Você, para outras pessoas, vocês são de esquerda, são pacifistas, né? Estão torcendo para a morte do Bolsonaro. Ora, pera lá. Não é como se fosse uma coisa só por divergência política. Eu discordo, tá? Eu discordo das pessoas que pensam assim, que estão torcendo para ele morrer. Tenho certeza que isso não vai acontecer, que ele vai ficar vivo, né? E também não torceria para que fosse diferente disso. Mas eu respeito, eu entendo bastante as pessoas que têm essa visão. Sabe por quê? Porque o próprio Bolsonaro lá atrás já desejou muita morte de outras pessoas, já defendeu o fuzilamento do Fernando Henrique, já disse que, olha, eu espero que a Dilma morra hoje de câncer ou de infarto, para que o governo dela termine de uma vez. Sobre a Marielle, quando a Marielle morreu, ele falou, olha, ele foi o único dos pré-candidatos até então que não comentou sobre a morte dela e disse, olha, se eu disser o que eu penso, eu vou levantar muita polêmica, não é melhor nem falar. Quer dizer, é um cara que não tem humanidade nenhuma, é um canalha da pior espécie, um indivíduo desprezível, que não tem nenhuma compaixão pelo ser humano. Então, sou eu que vou censurar as pessoas que não têm também compaixão por uma pessoa assim? Eu não. Entendeu? Eu acho que cada um é livre para se manifestar da forma que acha que é melhor sobre um ser humano. É diferente se a pessoa dissesse, não, tomara que a filha dele morra, comemorar a morte dos filhos menores de idade dele. Como, por exemplo, já fizeram na época que o neto do Lula morreu. Vocês lembram que teve gente que comemorou a morte do neto do Lula, uma criança? E isso eu jamais vou fazer com um opositor político, e eu acho desprezível quem pensa assim. Agora, comemorar ou torcer pela morte de uma pessoa que também torce pela morte dos outros, sinceramente, eu não vejo isso como desumanidade e tal. Talvez seja uma coisa que a gente ainda precisa... A gente não, as pessoas que pensam assim, né? Que essas pessoas talvez precisem ainda evoluir um pouco mais espiritualmente e tal, mas não quer dizer que elas estão erradas não, necessariamente. Não quer dizer que elas são iguais ou piores do que o Bolsonaro, porque o próprio Bolsonaro já defendeu várias vezes, já torceu publicamente, já fez piada sobre a morte de opositores políticos dele. Então, fazer isso com quem está cansado de fazer isso com os outros, isso não é... Eu não vejo desumanidade, eu não vejo contradição nenhuma. Pelo contrário, você que votou ou que defende o Bolsonaro de alguma forma e está agora criticando as pessoas que
que estão desejando a morte dele, mas você nunca se manifestou lá atrás, quando o Bolsonaro disse o mesmo sobre os outros, você é um hipócrita desgraçado. E é por causa de gente como você que o Brasil está nessa situação de clubismo, porque as pessoas só enxergam o defeito quando está no lado dos outros, quando está no próprio lado, quando é um político de estimação da pessoa, aí a pessoa não enxerga, não se manifesta contra, só sabe apontar pro rabo dos outros, mas não olha pro seu próprio rabo. Então, eu acho que o que eu queria dizer é mais ou menos isso, entendeu? Eu acho que a gente deve tentar ser magnânimo na medida do possível, mas o fato de a gente não ser magnânimo não quer dizer que nós não sejamos bons também. E que ninguém é obrigado a ficar desejando o tempo todo bem para aquela pessoa que só lhe deseja o mal. Seria o ideal, seria que a gente conseguisse ser assim, mas nem sempre é possível e não vale a pena, não tem sentido você que está do outro lado querer apontar para a pessoa que nem sempre dá a outra face quando toma um tapa na cara.